Todos, todos. Todos, dois. Ó Senhor, tu me ouça no dia da minha dor, mas também, meu Deus, veja agora aquele para envie
tocou eles o seu santuário, Efésios 30, 37. Lembre-se de todas as suas ofertas, além dos seus holocaustos, comidas que conforme o teu coração. Cumpra todos os requisitos. Nós nos alegramos pela tua salvação, em nome do nosso Deus, livramentos, presídios, satisfações e, ó Senhor, todas as tuas petições. Agora, que o Senhor olhe ao seu agir, ele o ouvirá pelo teu santo céu, contra finalmente da sua terra. Vai, mas não faremos menção das tuas dores do Senhor, nosso Deus. Não descalce quem não nos devolvemos e pelo internet. Salve, Senhor, ouça e todos amamos. Amém? Aqui a palavra está sempre aqui. A gente tem que ir para Jesus e ouça nós, né? Dia de noite, ele é nossa salvação. Ele liberta nós de todas as coisas. E é só Deus mesmo, estava em nós. E nós temos que ter comunhão com Ele. Amém? É só o nosso Senhor Jesus. Amém. Quando ele passeou, está orando. Amém? Senhor Deus, meu Pai, eu peço que nessa noite, Senhor, seja mais uma vez, Senhor, nossa vida, Senhor Deus, meu Pai. Senhor, eu te peço, Senhor, que essa chuva abençoada, Senhor, me bênçãos somente, Senhor Deus, meu Pai. Senhor, mais uma vez, está na igreja, está reunida, Senhor. Está unida para te abençoar, Senhor Deus, meu Pai, para ouvir a tua palavra, Senhor, para louvar o teu nome, Senhor Deus, meu Pai. Senhor, mais uma vez nós te pedimos, Senhor, que nos renove, Senhor, que nos enche do teu poder, da tua graça, Senhor, meu Deus. Senhor, eu te peço que toda obra de malvaria, Senhor, toda flecha, todo dardo, que toda palavra de maldição lançada em nossa vida seja jogada para a terra, Senhor. Senhor, eu te peço que venha cuidar de nós mais e mais, Senhor Deus, e que nós podemos andar em teu caminho cada dia de nossas vidas, Senhor. Senhor, eu te peço, Senhor, que cada um coloque um anjo em cada canto da nossa casa, Senhor. Na direita, na esquerda, Senhor, nós podemos não nos desviar do teu caminho, Senhor. Senhor, eu te peço que nós podemos levantar pensando em ti, Senhor, e ao nosso deitar também seja diante da tua presença, Senhor, meu Deus. Senhor, venha nos encher, Senhor, venha nos capacitar, venha nos tornar mais corajosos, Senhor, mais valentes, trabalhosos em tua presença, Senhor, meu Deus. Não preguiçosos, não murmuradores, Senhor, não diminutórios, Senhor, meu Deus, meu Pai. Eu te peço, Pai, que nós possamos, Senhor, mais uma vez estar diante de ti, Senhor, louvando e adorando o teu santo nome. Amém. Aí eu faço o Senhor. Os irmãos podem se assentar. Amém. Eu posso os seus irmãos que estiverem em sua hora nessa noite. O número 35. Beleza? 307. Estamos no culto, amém? Amém? Vamos encontrar? Amém? Soldado somos de Jesus, e campeões vem dado nos exércitos.
Caminhamos pelo céu, cantando vamos combater, porque está em seu poder, a batalha ganha está, a vitória desfrutar. Breve vamos terminar a batalha da vida. E pra sempre descansar, com Jesus aí, todos os que são fiéis ao bom capitão, hão de receber ao Rei como galardão. Levando escudo, sim, da fé, pois a peleja dura é, mas promessas de Jesus no sol, as flechas do mal não temem, mas combater até vencer, aos Deus do céu, a vitória vem de Deus. Deve vamos terminar a batalha e pra sempre descansar com Jesus aí. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber ao Rei como galardão. Se alguém cansado se encontrar, tem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar a vitória alcançar, o mal vencendo avançar, ele nos dá Jesus cantar, e na salvação falar, vamos ao Senhor levar. Breve vamos terminar a batalha e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber ao Rei como galardão. O número 467. Página 67. Bem? Sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho ali, quando força endurece contra as ondas do mar, seu amor a te quer revelar. Solta o cabo da nau, como remo nas mãos, e navega com fé em Jesus. E então verás seguranças e paz, pois com ele seguro será. Leva frente a assustar, tempestade no mar, da montanha o mestre te vê. E na tribulação ele vem.
bonanças e paz, pois com ele seguro será. Podes tu recordar maravilhas sem par no deserto ao povo padrão. E o mesmo poder ele sempre terás, pois não muda e não falhará. Só tocar o canão, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonanças e paz, pois com ele seguro será. Quando pede mais fé, ele ouve eu ver, mesmo sendo em tribulação. Quando amado poder, o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Só tocar o canão, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonanças e paz, pois com ele seguro serás. Amém. Seja o Senhor. Glória a Deus. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Noite abençoada de domingo, com a chuvinha. Chuvinha para adorar a casa do Senhor, tá? Amém? Amém, glorificado. Gostaria de saber se algum irmão nesta noite tem algum testemunho para dar? Não? Você me pede agradecer ao nome do Senhor? Bem? Eu vou testemunhar, nós fomos quinta-feira. Assim, não pode estar muito demais, né? Porque vem para receber e já sai daqui e trabalha. O pastor Paulo convidou nós para estarmos na quinta-feira levando a palavra do Senhor. E fomos eu, a Lucena, a Júlia estava também e a missionária Regina. E fomos no culto. O culto de quinta-feira deles é o mesmo que o nosso culto de sexta. E como os nossos cultos de sexta-feira, vem só quem está vindo conhecer o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus naquela noite ministrou em Ezequiel para falar com o povo que o Senhor, Ele é detalhista. O Senhor, Ele é regrado. O Senhor é metódico. E aquelas pessoas que estavam ali naquela noite receberam a palavra do Senhor. A missionária também entregou o sonho que ela teve. Com o irmão que estava lá. Depois o Senhor ainda confirmou para outra série do Senhor. Então, saímos de lá cheios, recebida a unção, oramos e conhecemos mais um pouco do povo do Senhor. Amém? Vamos continuar assim caminhando para a presença do Senhor. Quer buscar uma mão do louvor, então? Vem? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Cumprimento a igreja da paz do Senhor. Amém? Estava prestando atenção numa palavra aqui de. Olha que ela não testemunhou. Prestei atenção na palavra do Salmo 20.
A oração pelo rei na guerra. O Senhor, quando Ele unge alguém, ungia o quê? Um diácono, uma diaconisa, um obreiro, um missionário, um pastor. Quando nós recebemos a unção, se chama ungir. Então, quando o Senhor unge alguém, alguém tem que estar sempre pronto para estar fazendo aquilo que o Senhor ordena. É como vocês agora estão escalados para fazer a obra do Senhor, louvando, ministrando, vocês estão aprendendo. E conforme vocês estão aprendendo, o Senhor vai aperfeiçoando e o Senhor vai enchendo mais da unção dele. Então aqui estou prestando atenção que Davi estava indo para uma batalha. E aí ele orou ao Senhor e ele disse que as petições chegaram no coração de Deus. O Senhor fosse fiel com ele nessa peleja, porque ele contava somente com a graça do Senhor. E interessante é que aqui diz assim, que ele fala, ó Senhor, te ouça no dia da angústia. Aqui, nós, olhando para a palavra, a gente percebe que ele estava angustiado. Se ele não tivesse na batalha, senão era derrotado pelos grandes, né, pelos reis, né? Então, para você ver como é que ele fala aqui a respeito do ungido. Aqui ele diz assim, agora sei que o Senhor salva o seu ungido, e ele ouvirá desde o seu santo céu com a força salvadora da sua destra, da sua mão. Ele, naquele momento que ele estava orando, ele sentiu tanta presença de Deus que ia com ele para ele falar isso, foi porque ele teve certeza, sem duvidar, que Deus ia ser com ele naquela peleja. Então, amados, como eu estava falando, só de entrar um pouquinho, sei que ministrar mais, mas só um pouquinho. Como eu estava falando, eu falei na sexta-feira aqui, se fosse pela minha vontade, que os meus dentinhos não estavam dando certo. Ela corrigiu a minha boca, e aqui desse lado, aqui encaixa, e aqui dá uma raspadinha, né? Então, toda vez que eu coloco, machuca. Amanhã eu tenho que ir lá, para ela ir moldando novamente. Depois eu desvio aqui, então um lado encaixa, e o outro fica meio arrastando. E aí, amada, não, por favor, puxa o cabelo para amanhã no tapete lá. Então, amada e amados, assim, eu não quero vontade de ir. Porque quando a gente está com alguma dor, principalmente cabeça, dente, ouvido, parece que dói tudo aqui, né? Você não tem vontade de falar, né? Então, pela minha vontade, eu não iria. Mas o Senhor tinha me dado uma visão. O Senhor me deu uma visão que eu tive a visão de estar entregando um recado para um casal. Esse casal, eles tinham o cabelo deles, era um cabelo puxando loiro, mas com branco, natural, né? E a mulher puxava o esposo assim. E eu disse na visão, eu testemunhava que Deus era fiel para com eles. E a palavra era Isaías 52. E o que Isaías 52 diz? Levanta e resplandece. A tua glória está aí. Né? Levanta, vai para frente. E a mulher fazia isso, puxava. E aí eu não entendi muito aquela visão na hora assim, do cabelo. Eu entendi muito aquela visão. Mas quando chegamos lá, comecei a orar sobre os casais, olhando, mas eu pedi do Senhor que era para me mostrar quem era. Eu disse, Senhor, eu tiver essa pessoa, que eu bata essa pessoa venha até mim. E aí, quando eu estava orando ali, levantei a minha mão, quando eu levantei, eu dei minha mão em direção assim, para o altar, a minha mão foi puxando aquele casal, foi queimando, sabe? Eu disse, meu Deus, esse casal, essa mulher era baixinha, a mulher tinha o cabelo branco, ele tinha o cabelo que já estava
mais do escuro para o branco. Isso é o Senhor. Mas Deus mostra da maneira que Ele quer as coisas, né? Aí quando nós fomos para frente, que o pastor chamou para frente, eu não ia orar por ninguém. Eu ia para receber a oração. Daí o pastor foi aquela irmã que ministrou aqui, no domingo, louvor. Aí o pastor disse, olha por essa irmã e por essa. Eu fui, olhei para as duas irmãs e voltei para o meu lugar. Aí quando eu voltei para o meu lugar, o pastor continuou orando. Quando eu voltei para o meu lugar, o Espírito Santo me levou aquele casal. E quando eu comecei a orar, o Espírito Santo foi ministrando palavra para aquele casal, que eu não estava entendendo nada, mas eu orei, né? Mas exatamente como a visão que eu tinha me dado. Agora o Senhor confirmou que era aquele casal. Aí eu fui sentar, porque eu fui sentar e falei, Deus levantou aquela mulher, né? Levantou aquela mulher, e aquela mulher falou que Deus tinha mostrado. E ela ministrou praticamente, ela não, o Espírito Santo, praticamente ministrou toda a oração de um dos três, né? Pela boca, da minha boca, o Espírito Santo ministrou naquele casal. E eu olhei embaixo, ela não ouviu minha oração, não tinha nem como ela copiar a minha oração. E aí ela falou, eu procurei não expor, porque tem gente que às vezes não gosta, que você vai lá e entrega recado, assim no meio de todo mundo, eu aprendi isso. Eu procurei falar só para eles. E daí ela acabou falando para eles, né? E o Senhor, na hora de ministrar, o Senhor dizia, o Espírito Santo fala que anjos acampavam ao redor deles, e que o Senhor dava vestido de força para que as setas malignas não chegassem ou alcançassem, porque eles eram ungidos e escolhidos do Senhor. Olha que coisa maravilhosa. E ela ministrou praticamente a mesma coisa, dizendo que eles eram escolhidos, que o Senhor estava colocando uma desonra deles. Eu disse, meu Deus, como Deus é fiel. Mas se fosse para mim a vontade, a vontade do inimigo, eu ficaria em casa pela força dele. Porque é assim que o inimigo faz quando nós temos algo de Deus para falar a parte de Deus aos filhos do Senhor. E ontem à noite, depois que eu terminei, eu acho que era mais 7 horas. Não, era 5h30 quando chegou. Aí eu terminei de atender o paciente, mas começou a me dar uma angústia, uma tristeza, uma coisa assim, sabe? Eu disse, meu Deus, Senhor, da onde vem isso, Pai? Eu disse, Deus, sabe quando você sente que não é de você? Aquilo não é com você, na verdade é de você. E aquela angústia, aquela aflição, aquela coisa. Eu orei o Pai Nosso, mandei minha mão, Senhor, e disse, aonde estiver essa alma dessa maneira, Senhor, me leva até lá e mostra, Senhor. Não sei que hora que era depois. 7 horas. Ali perto de casa, um casal que veio novo, ali, era uma senhora de idade, mas tinha mais umas pessoas que eu não sei, chegaram, acho que foi semana passada. Meu Deus, levantaram assim, o inimigo entrou numa confusão ali, ó. Deus é polícia. E uma criancinha que chorava. Era um bebê pelo choro, deveria ser um bebê dos 4 meses, 5 meses pelo choro. Chorava desesperado, no meio daquela confusão aquele inocente. E aí, naquele momento, eu já tinha orado o Pai Nosso, né? Naquele momento, fiz mais o Pai Nosso. O que eu falei na sexta-feira aqui? Para nós orar o Pai Nosso todos os dias, em favor dos inocentes. Olha o que o Senhor estava mostrando. O Senhor, vocês vão levantar um clamor por essas crianças, por esses inocentes que estão no meio, né, da bagunça dos adultos que o inimigo está se levantando na família. E para você ver, a primeira oração que eu fiz, para que o Senhor me mostrasse aonde tivesse isso, foi o Pai Nosso. E novamente, orei o Pai Nosso, em favor daquela família ali. E eu quero que vocês me ajudem em oração, porque eu quero chegar até aquela casa. Chegar até aquela casa, ministrar a palavra do Senhor. Porque não foi por acaso que o Senhor colocou ali perto e uma criança no meio dessa confusão toda. Olha a
força que o inimigo está tendo na família através dos inocentes. Você já pensou? Quanta tribulação não estavam tendo ali aquele casal, aquele avô, vó, porque era uma situação de que um tinha guarda e o outro não tinha guarda. Estavam ali, nossa, e na hora que a polícia chegou, e a polícia mandava calar a boca, sabe? Fiquei tão triste com aquilo, porque eles estavam desesperados ali, e o policial chegou e disse: a senhora está muito nervosa, fica quieta. Mas foi muito triste. Então, amados, o Senhor, Ele mostra para os seus escolhidos, quando Ele separa, Ele mostra. E nós não devemos nos vangloriar com isso. Não devemos nos exaltar com isso. Nós devemos glorificar o nome do Senhor, porque o Senhor está preocupado com esses filhos dele aqui na face da terra. Os olhos dele não cansam de olhar para onde que tem alguém sofrendo, para dizer: vai até lá, ainda eu preciso dar mais uma chance, ainda eu preciso te usar como minha boca, como instrumento. O Senhor está dessa maneira, olhando para a face da terra e procurando, como a pastora falou ali sobre as atalaia, né? Atalaia é o quê? É alguém que está sempre na dispensação de Deus, para Deus usar ele na brecha da oração, na brecha da palavra, na brecha da adoração, na brecha de andar falando a verdade. Meu Deus, e às vezes está nas portas, nossas, o sofrimento dos inocentes, e a gente não sabe. E além disso, antes disso, alguém me mandou mensagem: gente, ora por uma situação de 3 crianças. Então, ontem não foi só 2 crianças, foram 4 crianças. Então, não foi só 3 crianças, foram 4 crianças. Olha que situação. Eu não lembro bem o horário, mas acho que deveria ser umas 6 horário que foi da tarde, que foi pedida essa oração. Eu estava trabalhando. Quando fui atender o celular, já tinha uma petição por criança. Depois da noite, mais uma criança. Vocês acham que Deus não tem pressa que nós levantemos clamor em favor dessas crianças? É o futuro que está aí para salvar ainda muitas nações. São as crianças que estão vindo agora, debaixo de uma cobertura de oração, para que a humanidade ainda seja salva. Porque senão, se o Senhor não levantar mais povo santificado, povo com compromisso na palavra dele, não haverá mais salvação para este mundo. Amém, amados? Glória a Deus. Deus abençoe a todos. É a forma de louvar o Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos dar um louvor esta noite. Já vamos estar passando a salva. Depois desse louvor, eu convido a irmã que vai estar fazendo uma última oração e aí vamos passar pela palavra. Amém? Glória a Deus. Pensante eu te vi para a beira do caminho, cabisbaixo e sem direção, se sentindo tão sozinho, coração batendo angustiado em seu peito, você vive irmãos momento. É todo dia essa coisa e você se cansou de tanto sofrimento. Mas eu declaro que chegou a hora e Deus vai tirar você desse preto.
foi o inimigo como disse levantar. Ele tem anjos poderosos para te guardar. Foi ungido com inimigo separado para você. E então com ele. Deus vai na frente, garantindo a vitória para os filhos de Deus. Quebrando as correntes, sujeitando os inimigos, porque Ele é Deus. Vai sair agora rocha, com este Deus não há quem faça. Não há Deus com nosso Deus. Quando o Egito trouxe as pragas e humilhou o tal de Faraó, exaltou a Israel e fez saber que aquele povo não estava só. Mas a morte veio a vida, pra tudo tem uma saída. Não há Deus como esse Deus. Eloi, El Shaddai, Adonai, adora o nome dele. Ele é Deus verdadeiro, Ele te ama primeiro, te levanta desse chão. Eloi, El Shaddai, Adonai, adora o nome dele. Pra tudo tem uma saída, mas deixe o campeão. No instante eu te vi, parado à beira do caminho, cabisbaixo e sem direção, se sentindo tão sozinho, coração batendo angustiado em seu peito, você vive maus momentos. É todo dia a mesma coisa, você se cansou de tanto sofrimento. Mas eu declaro que chegou a hora e nos vai tirar você desse vento. Já pode o inimigo para te se levantar. Ele tem anjos poderosos para te guardar. Foi ungido com inimigo separado para vencer. Ele não ele. Deus vai na frente, garantindo a vitória para os filhos de Deus. Quebrando as correntes, sujeitando os inimigos, porque Ele é Deus. Vai sair agora rocha, com esse Deus não há quem possa. Não há Deus no nosso Deus. Vai do Egito, trouxe as pragas e humilhou o tal de Faraó, exaltou a Israel e fez saber que aquele povo não estava só. Mas a morte veio a vida, pra tudo tem uma saída. Não há Deus como esse Deus. Eloi, El Shaddai, Adonai, adora o nome dele. Ele é Deus verdadeiro, Ele te ama primeiro, te leva
Essa é a do Senhor. O governo vai fazer uma oração? Prometo, irmãos, na paz do Senhor. Bom, né, irmãos, a chuvinha aí, nós louvando o Senhor aqui dentro, né, irmãos? Chuva lá fora e a chuva aqui dentro de bênção, né, irmãos? Vamos dar orando, irmãos. Grande Deus, poder de glória. Nesse momento, Senhor Deus, coloco diante da tua presença, Pai. Para te agradecer, Senhor Deus, pela semana, Senhor, que está começando. Para te agradecer, Senhor Deus, pela saúde, Senhor Deus. Para te agradecer pelo alimento, pelo lar, Pai, pelo trabalho, Senhor. Agradecer, Senhor Deus, pela saúde, Pai, dos nossos familiares e perto de longe, Pai. Tu sabes, Senhor Deus, o coração de cada um, Senhor Deus. Tu sabes, Pai, da petição de cada um, e cada um, Pai querido, que precisa, Senhor. O Senhor diz a sua palavra, Pai, que você de nós pedir, Senhor, tu já sabes, Senhor. Então tu sabes, Pai, do coração da tua filha, Senhor, Pai, que é nosso coração, Deus. Pai querido, Pai amado, Deus, derrama, Pai, Pai nosso, derrama, Pai, a solução. Pai, encontro de nós, Senhor, porque nós precisamos de ti, Senhor. Oh, Pai querido. Tu és maravilhoso, Pai, Tu és grandioso, Pai. Nós merecemos a grandeza do Senhor, Senhor. E nós precisamos de Ti, Pai. Nós precisamos mais ser cheios da Tua graça, Pai. Nós precisamos mais ser cheios, Senhor, para o alto do Evangelho da palavra. As pessoas aí, Pai, estão precisando de Ti, Senhor. Derrama, Pai, a Tua graça, Senhor. Tu sabes, Senhor Deus, do coração da tua filha, Senhor. Tu sabes o coração dos teus filhos que estão procurando por nosso Pai. Aquele Pai que precisa de uma cura, Pai. Que eles possam receber, que precisa de uma libertação, que eles possam receber, Pai, nessa noite, Pai. Pai querido, Pai amado, supra essa necessidade dos teus filhos, Senhor. Porque eu não sei, mas Tu sabes, Senhor Deus. Oh, Deus de glória, Deus de poder de glória, fica conosco. Administra, Senhor, a Tua palavra, Pai, que vem, Senhor, de encontro no nosso coração, com a cura nessa noite, Pai. Eu te agradeço, Pai, por tudo, Senhor. Entrego, Pai, a cada um, Senhor, Deus, que Tuas mãos nessa noite, Pai, que possam receber de Ti, Senhor. Porque eu creio em Ti, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor. Amém. Glória ao Senhor do Senhor. Irmãos, fecharem suas Bíblias, livro de Ezequiel, capítulo 24 e o versículo 21. Ezequiel, capítulo 24 e o versículo 21. Nós vamos encontrar, nós vamos estar comigo juntos. Ezequiel, capítulo 24, versículo 21. Amém? Dize a casa de Israel, assim do Senhor Deus: eis que eu profanarei o meu santuário, a glória da vossa força, o desejo dos vossos olhos e o anelo das vossas almas. E vossos filhos e vossas filhas que deixastes cairão a espada. E fareis como eu fiz. Não vos cobrirei os lábios e não comereis o pão dos homens. E terei nas cabeças os vossos turbantes e os vossos sapatos nos pés. Não gritareis, nem chorareis, nem definhar-vos-ei nas vossas maldades, e gemereis uns com os outros. Assim você virá Ezequiel de Sinão. Conforme tudo quanto ele fez, fareis. Quando isso suceder, sabereis que eu sou o Senhor, seu Deus. E quanto a ti, filho do homem, não sucederá que no dia que eu lhe tirar a sua força, a alegria da sua glória, o desejo dos seus olhos e o anelo de suas almas, com os seus filhos e suas filhas. Nesse dia virá ter contigo aquele que escapar para te dar notícias pessoalmente. Naquele dia abrir-se-á a tua boca,
para que com aquele escapar e falarás, não mais ficar mudo. Assim virá a ser para eles um sinal, e saberão que eu sou o Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém. Só não deu agora que eu dei o testemunho. O Senhor falou em Ezequiel, não passou, mas com Ezequiel aqui. Contextualizando o capítulo 24, então o Senhor fala que, glória a Deus, dá uma visão para Ezequiel de uma panela, fala para ele acender o fogo, temperar o caldo e aí os ossos. E porás vazia em cima das suas braças para que queime, se acenda e queime o seu cobre e se funda toda aquela carne, todos aqueles ossos, todas aquelas panelas, a imundícia do cobre. Literalmente o Senhor falou isso aqui, estragar ela para Eu por que o Senhor falou isso? Porque no versículo 24 o Senhor fala aqui: eis que eu profanarei o meu santuário. O Senhor vai dizer? O Senhor vai deixar que o seu santuário seja cheio de coisas imundas. Porque o santuário do Senhor estava preparado, estava aberto para a consagração, estava aberto para o quebrantamento, estava aberto para a transformação. E o povo nada buscava no Senhor. E o que o Senhor ia fazer? Ia cerrar as portas? Ia deixar as portas do seu santuário fechadas? Não. E o Senhor fez? Ele disse que assim como essa panela se fundiu com essa carne, se fundiu com este cobre, com estes ossos que se estragou, eu vou deixar as portas do meu santuário abertas para todos que quiserem entrar e buscar, acharão a minha presença. Mas todos aqueles que entrarem e profanar o meu santuário também estarão lá dentro. E o Senhor continua falando no versículo 25 que a glória, a vossa força, o desejo de vossos olhos, que fala o anel, mas pode ser a felicidade da sua alma, os vossos filhos e as vossas filhas deixarei cair no preço. O Senhor falou que eu vou deixar as portas abertas, vou deixar que entre a imundícia, vou deixar que entre a mentira, vou deixar que entre a enganação dentro do meu santuário. Mas que aqueles que acreditam na sua glória, no seu poder, na sua força, eu deixarei a sua alegria, a sua força, os seus filhos, as suas riquezas cair na espada. Porque não permanece imundícia na casa do Senhor. Não permanece mentira na casa do Senhor. Pode entrar, mas será levado para fora novamente. Por isso que o Senhor fala para Ezequiel: estarão os seus turbantes na cabeça, os seus sapatos nos pés, vestidos. Não lamentarão, nem chorareis, nem definharão. Apenas gemerão com as suas bocas, em silêncio. Por que o Senhor fala isso? Porque na época de Ezequiel, quando havia uma profanação do templo, quando havia um grande quebrantamento, quando havia uma coisa que eles queriam pedir perdão ao Senhor, eles faziam o quê? Eles iam para o meio da cidade, para o meio do templo, iam para o meio do templo, tiravam as suas roupas, tiravam os seus sapatos, tiravam os capes das suas cabeças, jogavam cinza nas suas cabeças e se vestiam de pano de saco, lamentavam em grande voz, para que o Senhor os escutasse. Então o Senhor fala aqui: não é para fazer nada disso. Ele está dizendo: eu não quero saber das suas lamentações. Eu não quero saber do seu choro, eu não quero saber da sua convulsão, eu não irei ouvir. Porque eu deixei a porta do meu santuário aberta para vocês virem conhecer a minha alma. Mas vieram enganadores, vieram profetas mentirosos, vieram
profanações dentro do meu templo e a minha igreja deixou-se profanar. A minha igreja deixou-se, então você não tem o direito de lamentar. Apenas o direito de gemer. Só em silêncio. Porque da mesma maneira que o Senhor ficou em silêncio quando todas as coisas aconteceram, ficarão nós também. E nós vemos hoje que é justamente isso. As igrejas estão se enchendo de coisas mundanas, e se enchendo, e se enchendo, e se enchendo, e o Senhor está deixando. Literalmente está dando corda. Dando corda para que a soberba sobre os púlpitos. Dando corda para que o mundo entre nas igrejas. Para que tudo lhe é permitido. Mas em tudo lhe convém. Porém, o que está acontecendo com esse versículo, que muitas que nós explicamos já, virou tudo lhe é permitido. A parte do convém não se é estranha. Simplesmente tudo lhe é permitido. Venha à casa do Senhor, pegue a vontade, e depois no seu leito de morte se arrepende. O Senhor Jesus já deu uma parábola, dizendo do homem rico, que ajuntou riquezas e vinhos. E um dia sentou-se à sua varanda e disse: viverei muitos anos. E aproveitarei as minhas riquezas. E o Senhor falou dos céus: homem tolo, não sabes o dia de amanhã. Não tem este poder. O Senhor continua falando no versículo 27. Versículo 24. Servirá de Ezequiel sinal. O que aconteceu com o profeta Ezequiel mais pra frente? Que era a glória, o amor do profeta Ezequiel à sua esposa. E quando a esposa de Ezequiel foi levada pelo Senhor, o profeta entendeu que não devia chorar, que não devia lamentar. Em silêncio nas margens do rio. E quando chegavam, o profeta Ezequiel falava como assim: o Senhor levou e não nada de crente. Mas esquecendo que o Senhor falou: servirá o profeta de sinal. E quando a cidade de Jerusalém for destruída, só será pouco, só será falado novamente, só será pregado novamente, só será planteado novamente quando vier o sobrevivente, o derradeiro, o mensageiro, falar que a cidade foi destruída. E foi o que o profeta fez. Quando veio um remanescente, abrirá a sua boca para aquele que escapar e falará, e não mais ficará mudo. Assim virá e será um sinal que saberão que sou o Senhor. Por quê? Porque da mesma maneira que a soberba está nos púlpitos, falando que o Senhor vai te dar carro, vai te dar uma casa, que a sua vida vai ser mais fácil na praia do Senhor, se você depositar tanto na conta do pastor. Naquela época, havia os profetas que falavam que Jerusalém não seria destruída. Que o Senhor não iria mais pesar a mão, que o Senhor ia salvar e resgatar o povo. Ezequiel, Jeremias e Isaías, que viam na mesma época, pregando ao povo, falando: o Senhor está tratando, arrependam-se, virá destruir a cidade, e não verão a face do Senhor durante mais 40 anos. E o Senhor é avisando. E dessa mesma maneira, o Senhor é avisando as igrejas: eu estou deixando as portas abertas para entrar quem quiser. Mas a minha noiva tem que ter discernimento do que é meu, do que é mundano. Agora virou, para falar de mundano, agora virou um meio muito famoso. Vou fazer nome sobre o que nós estamos gravando, mas já viram aquele menino que prega? Menino que prega. Que nasceu sem corda vocal, nasceu cego, surdo. Ele teve a audácia
de falar em cima do púlpito, recebendo o pastor presidente dele. Porque nós temos a mania de dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele repreendeu Jesus. Nós vimos ter pastor com autoridade na terra. Amados, isso é uma heresia enorme. Nós temos que ter autoridade na terra, porque o Senhor deixou os anjos da igreja para guiar o caminho. Mas o teu pastor, o teu guia, é o Senhor Jesus. Porque os homens podem ser enganados. Os homens podem se desviar. O Senhor Jesus tem que mudar o teu coração. O Espírito Santo de Deus tem que te guiar no caminho certo. E se o teu anjo da igreja, o teu pastor, está profanando o teu templo, o Espírito Santo irá te remover de lá ou removerá ele. Nós temos que respeitar as nossas autoridades. Mas se ele sair da presença do Senhor, se ele sair do caminho estreito, é dever da igreja do Senhor apontar para ele. Vai falar no versículo: não julgueis segundo o coração, mas segundo a reta justiça. Aleluia, glória a Deus. Este é o versículo completo. Não julgueis segundo o vosso coração, mas sim a reta justiça. Porque é assim que deve ser. Nós devemos, pela luz da palavra, pela luz da verdade, evitar que heresias como essa aconteçam em cima do nosso culto santo, local santo, consagrado ao Senhor. É por isso que nós não devemos deixar esse tipo de pregação estar nos nossos celulares, chegar aos nossos ouvidos. E quando chegar esse tipo de coisa, esse tipo de conteúdo, já é eliminado. E se houver alguma dúvida de alguma pregação, de alguma teologia, alguma doutrina, a palavra está aqui para ou aprová-la ou refutá-la. Querem resposta? Tem dúvidas? Está aqui. Por isso é importante ler, reler, orar e entrar em contato com o Espírito Santo, dizendo: eu quero entender. Mais do que ler, eu quero entender. E que me revele o Senhor o que está entre as linhas e o meu conhecimento humano ainda não sabe. Porque o que? Satanás estava lá quando a Bíblia foi escrita. Em todos os momentos. Ele conhece a letra, mas não conhece a revelação. Ele sabe todos os versículos, todos os capítulos. Ele pode pregar, mas ele não conhece a revelação da palavra. Porque a revelação da palavra, já que diz é você dobrar os seus joelhos, estar destruído ou estar cheio do Espírito Santo, abrir a Bíblia e o Senhor falar com aquele versículo escrito há 20 mil anos com você. Isso é a revelação da palavra. A resposta está aqui. Glórias a Deus. Aleluia. Imagina você estar como Josué e o Senhor falar assim: ó, te esforça, porque eu te ajudarei. Porque é fácil. Eu estou aqui precisando de uma palavra para o meu coração, eu venho lá em Juízes, abrir e está lá. Esforça porque eu te ajudarei. Eu fui lá e procurei, eu achei. Mas quando eu oro ao Senhor pedindo confirmação, quando eu oro para o Senhor pedindo consolo, e eu abro com meus olhos fechados e abro e lá ele está lá. Te esforça, porque eu te ajudo. É totalmente diferente. É o Senhor guiando os seus dedos, guiando as páginas.
missionária Jenny já testemunhou várias e várias vezes que ela abriu a palavra quando ela precisava de uma atitude, estava lá. Alguém tem que dar o primeiro passo. Nunca mais encontrou. Mas o Senhor, naquela hora, quando ela precisava, mostrou. Como eu já testemunhei uma vez, de um ex-muçulmano procurando, folheou o Alcorão de cabo a rabo, procurando palavras de consolo e não encontrou. E ao pregar a palavra do Senhor, abriu e estava lá, Mateus, Marcos, Lucas, falando das bênçãos do Senhor. Venha a mim os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aleluia. Ele foi procurar consolo onde só o Senhor pode dar. E nós temos exemplos disso por toda a palavra do Senhor. Natanael, orando ao Senhor debaixo da figueira, desolado, sozinho, perguntando: Tu me vês, Senhor? E ao encontrá-lo pela primeira vez, Jesus, o Senhor Jesus disse: Eu lhe vi, eu não escondi o meu rosto de ti, eu lhe vi debaixo da figueira. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu imagino a emoção, porque na época Natanael estava indo encontrar um profeta. Ninguém ainda tinha a noção do que era o Senhor Jesus. Não conheciam o nosso Senhor. Encontraram pela primeira vez. E o Senhor ia dizer: Eu te vi. Algo que você estava só, você só você sabia. Quer dizer, eu te vi. Baixo. E é isso que nós temos que ter discernimento. Nós precisamos pedir a misericórdia do Senhor para que nós tenhamos mais conhecimento dele, para que nós não deixemos chegar ao ponto de Jerusalém. E se acaso acontecer, nós tivemos o discernimento de Ezequiel que não te não se desesperar e escalar, Senhor, porque não permitiste. Não permiti porque deixaram entrar dentro da minha casa. Pediram, brigaram, fizeram contenda para ter um homem e não meu espírito. Entraram para ter fama, para ter riquezas, mas não a minha palavra, não o meu poder, a minha unção. Os irmãos conhecem todos os casos que nós temos de ministérios que dissolveram, porque o pastor morreu, e aí ele ia outro lugar, e aí a congregação não queria, e se dissolveram, foi para um lado para o outro, ou porque o pastor deu mais oportunidade para uma irmã e menos para outra, se entristeceu e foi para o lado. Meu Deus, mas o público não é palco. Não é palco. Aqui se sobe quem o Senhor escolheu, quem o Senhor está capacitando, quem o Senhor está ensinando. E se não estiver tudo bem com a vida de um irmão, não subirá. Eu peço consagrar. Da mesma maneira que a polícia não pode simplesmente aqui ir lá, quebrar rabo da casa, arrancar rabo, quebrar parede, chutar parede, e aqui falar de amor, paciência, camisinha. A dizia João Batista, hipócritas, víboras, venenosas. Por que os fariseus chamavam de hipócritas? Porque pregavam a palavra do Senhor dos tempos e profanavam a casa do Senhor. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Nós temos que ser retos e justos segundo a palavra e as questões do nosso Senhor. Não a justiça do mundo, não a régua dos outros. A régua do Senhor.
deixar qualquer um adentrar essas portas. Nós não podemos deixar qualquer conteúdo adentrar os nossos corações. Nós não podemos nos espelhar em qualquer pessoa. E como é que nós vamos saber aonde nós devemos caminhar? Orando, jejuando e pedindo a misericórdia do Espírito Santo que nos guia. É a única maneira. E se algo acontecer, como Ezequiel falou, não devemos nos descabelar, nós não devemos chorar, nós não devemos gemer. Ficar em silêncio e pedir a misericórdia do Senhor para que o Senhor venha, renove, limpe, leve e fique apenas o remanescente. Glória a Deus. Graças a Deus. E aí o remanescente se cresce mais uma vez. Amém? Vamos com o Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu estava falando com a Loura a respeito da pregação que acabamos de ouvir, mas estava ali lendo Jó, e os irmãos, os amigos de Jó, que você vai ver, eles tinham uma sabedoria carnal, eles eram pessoas do intelecto bem avançado. Se você presta atenção, você diz, mas ele está falando tão bonito de Deus. Mas o Senhor não viu eles como digno da palavra dele, como digno de filho dele. Porque enquanto Jó estava ali, não murmurando, mas lamentando, e queria que ele se apiedasse dele e abraçasse ele e entendesse um pouco da situação deles. Eles procuraram ali julgar. E as igrejas estão dessa maneira, amados. Entra todo mundo ali e aponta fulano, aponta ciclano e está da maneira que foi pregado a palavra. Então, amados, agora conversando ali com o pastor Paulo, vocês mesmo viram, né, que ele quer ir para o monte novamente. Eu disse, que bom, né? Que ele quer ir para o monte, né? Daí tem uma equipe que a gente pode subir o monte. Eu vou estar falando com ele, para esse sábado, eles querem estar indo para o monte. Então, essa semana, quem quer subir o monte para buscar para si, para adorar o Senhor, pedir misericórdia para o Senhor sobre a obra que estamos fazendo, que se preparem, irmãos, se preparem na palavra, se preparem no jejum, se preparem em adoração, da maneira que o Espírito Santo tocar no coração de vocês, para nós estarmos indo subir o monte como o Senhor diz, né? Que não devemos ir fazer as coisas para Ele de qualquer jeito, né? Aí, se tudo der certo, vamos subir no monte. Eu vou estar colocando aí no grupo o horário que a gente vai subir no monte. Tá, amados? E vamos continuar orando pelas crianças. Deus, mais do que nunca, deixou claro que é necessário orar um Pai Nosso. E nós podemos orar um Pai Nosso sim. Até indo para o nosso trabalho, lavando uma roupa, lavando uma louça, em favor das famílias e das crianças. Que os dados, as setas, a estratégia maligna caia por terra. Amém? Glória a Deus. Vamos estar agradecendo a Deus essa noite. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vamos estar fazendo a última oração, então, aqui. Amém? Você levante a tua mão para a tua casa, para onde você quiser. E vamos estar colocando essas crianças que pediram oração. Eu sei que o Senhor já fez a obra. Mas antes de agradecer o Senhor, vamos estar levantando a nossa mão. Senhor, meu Deus, meu Pai, perante, Pai, a Tua presença e a Tua gloriosa palavra, Senhor. Eu coloco aquela vida ali no meu bairro, Pai, ali na minha rua, Senhor. Aquela criança que eu não sei, Pai, o que se passa, Pai, mas Tu sabe, Tu conhece, Deus. Pai querido, que toda estratégia maligna caia por terra, Senhor. Aquelas crianças que pediram, Senhor, meu Deus e meu Pai, os seus pais, Pai, glorioso santo, seus avós, Pai, seus tios pediram oração, Pai, ali para entrar, Pai, com
uma medida, Pai querido, logo, Pai, de imediato ali, a providência, Senhor meu Deus, ali, Pai querido, naqueles papéis, Senhor, para que haja, Senhor, uma solução, Senhor, para resolver, Pai, ali aquela situação da guarda das crianças, meu Deus, Pai, é uma tanto que tu possa nesta noite, Senhor, mexer aquele papel, Pai, o juiz advogado vai entrar com providência, Pai, os teus filhos que estão, Senhor, cultuando conosco, Pai, Pai, amado santo, aquele que está ali, Pai, glorioso, santo, ansioso, anunciado, Pai, aquele Senhor, meu Deus, que almeja, Senhor, que a tua presença, Pai querido, venha estar, Pai amado, agindo, Senhor, ali, Pai querido, naquele lugar, Senhor, onde eles não podem ter acesso, mas a tua graça, o teu poder, o teu Espírito Santo, a tua palavra pode, Senhor, meu Deus, meu Pai. Pai querido, se há alguém enfermo aqui na igreja essa noite, Senhor, em nome de Jesus, Pai querido, estando que é poderoso esse nome, Senhor, que essa enfermidade venha por terra, Senhor, e essa vida seja curada, essa vida seja sarada, Senhor, meu Deus, meu Pai, que ela sinta agora o teu toque, Senhor, neste momento, Senhor, e que a sua bênção, Senhor, meu Deus e meu Pai, possa alcançar, Senhor, e eles possam testemunhar, Senhor, desta noite, Pai, dessa vitória, Pai, desse milagre, Pai, da restauração e do renovo, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, leva os teus filhos, Pai, e na tua presença, Senhor, que eles não saiam da tua presença, mas que eles possam continuar, Senhor, na tua presença durante essa semana, Senhor. Assim eu abençoo a igreja, Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai glorioso e santo, que o Senhor possa abençoar e guardar, Senhor, que o Senhor possa resplandecer o seu rosto sobre ti, sobre a tua igreja, sobre a minha vida, que o Senhor sobre ti levante o rosto e dê a paz a todos, em nome do Senhor Jesus, porque essa foi a ordenança que tu deste a Arão, a Moisés, para abençoar o teu povo, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, amém. Bem,